Aqui eu já bati as claras de neve, né? Pra ver se ela ficou bem batida. A gente vira assim, ó. Se não cair, é porque tá no ponto, né? E não caiu. Então, tá. Isso aqui eu deixo aqui pro ladinho. E vou colocar aqui as gemas. Vou encaixar aqui. Ué. Vem encaixar. Aí aqui eu coloco 3 xícaras de açúcar. Não vou colocar muita porque não fica muito doce. Ó, 3 xícaras de açúcar. Aí eu dou uma batidinha. Vou colocar uma xícara de amido de milho. Uma xícara de leite. Aqui eu vou colocando o trigo aos poucos, as 3 xícaras de trigo, e já volto para não... Minha batedeira é muito barulhenta. Agora eu vou colocar aos pouquinhos aqui as claras de neve, ó. Olha a massa como é que ficou. Ó. Olha que massa bonita. Agora eu vou colocar o fermento. Uma tampinha, né? Uma tampinha bem cheia. Aí dou uma mexidinha assim, lentamente. E aí eu vou preparar a forma
para colocar ali na forma. Aqui já engraxei a minha forma e aí eu vou colocar o papel manteiga, né? E aí depois ele desenforma certinho. Aqui eu coloco mais um pouquinho de óleo. Com o meu pincel, eu dou mais uma pincelada aqui, para depois eu poder desenformar direitinho e aí a forma tá pronta para mim fazer outro bolo. Que eu costumo fazer sempre, costumava fazer sempre 2 bolos desse tamanho, para colocar 3 recheios. Meu forno já está pré-aquecido, né? Agora eu coloco lá 40 minutos. Já fica pronto. Ó, o bolo já ficou assado, ficou bem bonito. Deixar esfriar para depois desenformar, né? E fazer outro. Ó, aqui eu tô fazendo o recheio do bolo. Coloquei leite, leite condensado, maisena, gemas. Mexi bem, agora eu vou ligar o fogo e vou ficar mexendo até dar um ponto. Demora um pouquinho, mas ele fica bem gostoso. Aí depois eu deixo esfriar, né? Coloco numa vasilha de vidro e coloco plástico filme, deixo esfriar e depois eu, quando ele tá bem frio mesmo, até vou deixar fazer de um dia, o certo é fazer de um dia pro outro, no caso faço à noite, no outro dia de manhã eu boto na batedeira e bato na batedeira com creme de leite. Aí depois que ficou aquela mistura bem lisinha, aí eu costumo fazer assim, eu pego a metade e misturo com morangos picadinho e a outra parte, eu divido em 2 partes, né? A outra parte eu misturo com 5 bombons picados. Fica uma delícia. Ó, já tá engrossando, ó. Vou baixar o fogo aqui. Pra ficar bem lisinho. E pra não embolotar, né? Se for muito alto, fica embolotado. Tem que ficar bem lisinho. Aí depois
Aqui a gente conta mais 2 minutinhos, que é pra ele cozinhar bem, né? Porque tem amido de milho, tudo, então tem que ser bem cozido. Mas não pode deixar queimar. Aqui depois que a gente conta os minutinhos, aí a gente desliga e põe numa... colocar numa travessa, uma sopeira ali de vidro. Ó. Papel filme. Papel filme por cima. Deixar aqui, colocar na... deixar esfriar um pouco, depois colocar na geladeira. Amanhã bater na batedeira com uma caixinha de creme de leite e fazer com morango e bombom. O recheio eu fiz ontem de noite, bem cozido. Aí coloquei o filme plástico por cima. Agora eu vou colocar, ó, ficou bem assim, ó, bem consistente, ó. Aí eu coloco na batedeira e bato com creme de leite e faço 2 recheios, com bombom e com morangos picadinhos. Aqui eu vou terminar de picar os morangos. Aqui já tem um bolo pronto. Ali o outro bolo pronto. Aqui onde eu vou botar nesse prato, né? Aqui tá o amendoim já torrado e moído. Aqui eu já vou picando os morangos. Ó, eu faço assim, né? Faço assim, assim, e vou picando assim, pra ficar um tamanho bem bom, né? Ó, faço em 4, né? E aí faço assim, ó, pra depois botar naquele creme, né? Ó, pico tudo assim, né? Aqui se ficou, achar que ficou grande, corta mais, né? Torrado e moído.
já cortei o bolo em dois, né? Aí um eu vou colocar aqui, ó, nesse prato. Vou colocar uma caldinha para ele ficar macio. Boto por tudo. Cortar o outro bolo aqui no meio. Eu pego aquele recheio que eu fiz, né? Que eu botei na geladeira ontem, que hoje eu bati com creme de leite. Aí eu vou colocar os morangos. Vou colocar esses morangos aqui. Vou mexer. Ó, vou colocar tudo. Fica bonito e muito gostoso. Aí, né, já umedeci o meu bolo. Eu vou colocar esse recheio, né? Vou colocar esse recheio. Dou uma espalhadinha, né? Ó, ficou assim, né? O recheio por tudo. Agora eu vou colocar essa outra parte, que aí aquele é um bolo branco e esse é um bolo de chocolate. Ele tá muito quente, mas eu não tenho mais tempo para esperar. Então, eu coloco aqui, ó. Não tem problema, a gente ajeita direitinho aqui. Ó. Dá uma apertadinha, né? Dá uma apertadinha assim. Aí aqui eu vou umedecer. Um cisquinho assim pra massa penetrar o molhinho ali, a calda. E eu vou fazer o recheio de bombom.
outra parte do recheio, eu vou colocar 5 bombons picados. Aí coloco aqui, ó. Faço o recheio assim, ó. Misturo bem. Misturo bem. Vou umedecer o meu bolo. Vou umedecer o meu bolo. Só tá assim. Como lembrar o também. Agora eu vou colocar esse recheio. Olha como é que ficou. Uns pedaços de bombom. Ó. Tem uns pedacinhos de bombom maior, outros menores. A gente pica como a gente quer, né? E esse creme aqui é muito bom. Dia dos Pais, né? Não tenho mais meu pai, mas já fui ontem lá no cemitério, já acendi vela, já rezei. E hoje eu vou fazer um bolinho pro meu marido, que também é pai. O meu filho vem pro almoço, depois vai ficar pro café. E esse bolo eu fazia muito quando ele era solteiro, assim que eu casei, assim que eu comia bastante doçura, agora eu já tô evitando, né? E aí, então, eu fazia, todo mundo gostava. Minhas irmãs, minha sobrinha, meu filho e meu marido, tudo aí. Meu filho disse, mãe, faz aquele bolo que a mãe nunca mais fez. Eu disse, ah, uma é que a gente não pode mais comer essas coisas, e outra é que eu cansava muito. Por causa da minha fibromialgia, eu tinha muita dor no corpo, depois eu ficava de cama quando eu fazia um bolo desse. Mas agora, graças a Deus, já estou bem melhor, já dá pra fazer um bolinho de vez em quando. E é muito bom. Além de eu gostar de fazer, fica delicioso, né? Hoje não fiz muito grande porque é só pra nós aqui mesmo e não é pra gente comer muito. Fiz 2 bolos e aí fiz um recheio de morango, um recheio de bombom e o próximo recheio vai ser de amendoim, que não pode faltar. Coloco a outra parte aqui por já cortei o bolo em 2, né? Aí um eu vou colocar aqui, ó, nesse prato. Vou colocar uma caldinha para ele ficar macio. Boto por tudo. Cortar o outro bolo aqui no meio.
Eu pego aquele recheio que eu fiz, né? Que eu botei na geladeira ontem, que hoje eu bati com creme de leite. Aí eu vou colocar os morangos. Vou colocar esses morangos aqui. Vou mexer. Ó, vou colocar tudo. Fica bonito e muito gostoso. Aí, né, já umedeci o meu bolo. Eu vou colocar esse recheio, né? Vou colocar esse recheio. Dou uma espalhadinha, né? Ó, ficou assim, né? O recheio por tudo. Agora eu vou colocar essa outra parte, que aí aquele é um bolo branco e esse é um bolo de chocolate. Ele tá muito quente, mas eu não tenho mais tempo para esperar. Então, eu coloco aqui, ó. Não tem problema, a gente ajeita direitinho aqui. Ó. Dá uma apertadinha, né? Dá uma apertadinha assim. Aí aqui eu vou umedecer. Um cisquinho assim pra massa penetrar o molhinho ali, a calda. E eu vou fazer o recheio de bombom. Com a outra parte do recheio, eu vou colocar 5 bombons picados. Ela quer entrar para comer alguma coisa? Aí coloco aqui, ó. Faço o recheio assim, ó. Misturo bem. Misturo bem. Vou umedecer o meu bolo. Vou umedecer o meu bolo. Agora eu vou colocar esse recheio. Olha como é que ficou. Uns pedaços de bombom. Ó. Tem uns pedacinhos de bombom maior, outros menores. A gente pica como a gente quer, né? E esse creme aqui é muito bom. Dia dos Pais, né? Não tenho mais meu pai, mas já fui ontem lá no cemitério, já acendi vela, já rezei. E hoje eu vou fazer um bolinho pro meu marido, que também é pai. O meu filho vem pro almoço, depois vai ficar pro café. E esse bolo eu fazia muito quando ele era solteiro, quando eu
Assim que eu casei, assim que eu comia bastante doçura, agora eu já tô evitando, né? E aí, então, eu fazia, todo mundo gostava. Minhas irmãs, minha sobrinha, meu filho e meu marido, tudo aí. Meu filho disse, mãe, faz aquele bolo que a mãe nunca mais fez. Eu disse, ah, uma é que a gente não pode mais comer essas coisas, e outra é que eu cansava muito. Por causa da minha fibromialgia, eu tinha muita dor no corpo, depois eu ficava de cama quando eu fazia um bolo desse. Mas agora, graças a Deus, já estou bem melhor, já dá pra fazer um bolinho de vez em quando. E é muito bom. Além de eu gostar de fazer, fica delicioso, né? Hoje não fiz muito grande porque é só pra nós aqui mesmo e não é pra gente comer muito. Fiz 2 bolos e aí fiz um recheio de morango, um recheio de bombom e o próximo recheio vai ser de amendoim, que não pode faltar. Coloco a outra parte aqui por cima, apertadinha. Aqui tem... fazer o recheio de amendoim. Ó, o próximo recheio eu vou colocar uma lata de leite condensado. Uma latinha de leite condensado. Um pouquinho de leite com o amido de milho. Só uma colher. Para não embolotrar, né? A gente esborça assim um pouquinho de leite e bota. Vamos criar o fogo. Vamos dar uma mexida. A dissolver esse leite condensado e um pouquinho de amido e um pouquinho de leite, bem pouquinho. Dá uma fervida. E depois que eu boto o amendoim já está aqui, né? Torrado. Um pacote de amendoim torrado e moído, que eu moio no liquidificador. E quando estiver engrossando, eu já volto com você. Ó, ele já está fervendo. Aí eu pego e vou colocando o amendoim. Ferveu bem, ó. Saindo a fumacinha. Ó, aí eu vou pegando e vou colocando o amendoim. Né? Aquela farofa do amendoim, porque ficou amendoim torrado e moído, mas sem açúcar, sem nada. Só ele puro, né?
Aí já que já tem leite condensado e um pouquinho de maisena, ele vai engrossar e vai ficar um recheio muito bom. Derramei no meu fogão. Mas é assim mesmo. A gente pra fazer essas coisas, faz uma sujeirinha na cozinha, dá uma loucinha pra lavar, mas compensa pelo fato de como ele fica bom, uma coisa feita em casa, né? Muito bom. Ó, ele vai ficando assim grosso. E aí depende, né? Se a gente quer mais o recheio mais consistente ou mais molinho. Eu acho que pra mim, ó, sobrou um pouquinho do amendoim. Aqui pra mim já deu. Aí vamos deixar dar uma cozinhar bem esse leite condensado com a maisena e o amendoim, ó. E isso aí, ó. Já deu. Vou desligar o fogo e vou lá preparar a minha calda. E vou avisando assim, ó. Assim de amendoim. O grãozinho de amendoim já ficou ali. Ó, a gente vai e vai espalhando. Ó, tem como ficar ruim um bolo desse? Não, né? Aí eu venho com a outra parte do bolo. Então esse já estava frio de ontem. Ó, então eu venho aqui, coloco aqui com o papel. Com o papel manteiga, né? E aí é só dar uma apertadinha assim, ó. Dá uma apertadinha assim. Pra ele ficar bem certinho. Agora a gente bota na geladeira. Bota na geladeira. Pra ele ficar geladinho. E aí depois do almoço, né? Depois do almoço é que eu vou fazer o chantilly, né? Fazer a cobertura. Agora eu vou tapar, né? E vou colocar na geladeira. Limpar aqui, né? Limpar aqui pra ficar bem limpinho, né? Passando papel toalha, guardanapo. E aí
Depois a gente pega, coloca essa cobertura aqui e coloca na geladeira até fazer a cobertura. Vou colocar o chantilly aqui, bem gelado. E vou bater até ficar no ponto certo. Vou colocar primeiro na velocidade lenta e depois na forte. Ó, já deu o ponto aqui, ó. Ó, bem branquinho, bem lisinho, ó. E não caiu da colher. Então, tá no ponto. Vou pegar o meu bolo. Ó, aqui está o meu bolo, né? Tampa. Ó. Tá mais assim, ó. Dá de ver direitinho. Ó, ficou bem recheado. Não sei se dá de ver, porque ele ficou realmente bem grande. Ó, ficou bem recheado. Aí eu vou cobrir. Vou cobrir. Primeiro eu faço as laterais. Primeiro eu tampo aqui as laterais. Olha, eu vou fazer passar o chantilly ao redor tudo. Eu não vou gravar tudo porque isso aqui não tem segredo. É só fazendo assim, deixando bem lisinho. E depois eu mostro quando já... Ó, eu já cobri ele todo de branco, né? Cobri ele todo de branco. Eu esqueci de comprar o corante, a anilina do bolo, pra ficar colorido, né? Como eu sempre fazia, mas eu esqueci. Então, vou deixar ele só branquinho. Então, eu também esqueci de comprar manga de confeitar. Vou usar um saquinho de açúcar. Despejei o açúcar na vasilhinha, peguei o saquinho bem, coloquei o meu bico de confeitar. Vou apertar aqui para não ter perigo de sair. Então vou fazer só um. Ó, eu vou fazer aqui de cima, ver? Não sei se vai dar de ver.
Acho que esse bolo eu estava fazendo para o domingo dos pais, do dia dos pais. Não para o meu pai, porque meu pai não tem mais, mas já fui lá no cemitério, já fiz a minha homenagem para ele. Mas para meu marido, que meu filho vinha almoçar e depois à tarde ia comer esse bolo. Só que meu marido nem pôde experimentar esse bolo que ele tanto gosta, porque ele foi várias vezes ao pronto-socorro. E no domingo dos pais ele estava no pronto-socorro, mas hoje já está bem, graças a Deus. Olha como ficou o bolo. Ficou bonito, né? Se acha que vale a pena, que gostaram até aqui, deixe seu like, ative o sininho e até o próximo vídeo.